Meu nome é Hayley Turner. E, na noite em que minha irmã chamou meu prêmio de estúpido, meu celular acendeu com uma notificação simples que dizia tudo sobre o meu lugar nesta família. Eu estava na minha cozinha minúscula, ainda usando um avental manchado, encarando o e-mail oficial no laptop que dizia que eu estava prestes a receber o maior prêmio da minha carreira. Minhas mãos tremiam quando abri o grupo da família e escrevi: Oi, tenho uma novidade. Vou receber um prêmio na semana que vem. Vai ter uma cerimônia. Vai ser transmitida ao vivo. Eu ia amar se vocês pudessem estar lá. Vi os 3 pontinhos aparecerem, depois sumirem, depois aparecerem de novo. Finalmente, minha irmã respondeu: Não temos tempo para o seu prêmio sem importância. Vamos sair para jantar nessa noite. Um segundo depois, minha mãe entrou na conversa: Não culpa a gente, querida. Já fizemos reserva. Meu pai não disse uma palavra. Apenas curtiu a mensagem da minha irmã, como se estivesse concordando com tudo. Fiquei olhando para a tela por um longo segundo, sentindo aquela queimação familiar no peito, a mesma que aprendi a engolir desde criança. Então respirei fundo, forcei um sorriso mesmo que ninguém pudesse ver e respondi: Tudo bem. Tenham um bom jantar. Eles mandaram alguns joinhas e um emoji rindo, como se tivéssemos combinado algo trivial, como se eu não tivesse acabado de convidá-los para o momento mais importante da minha vida. Naquela noite, enquanto eles brindavam com taças sobre um prato de massa no restaurante favorito deles, a transmissão ao vivo começou na TV acima de suas cabeças. E o que apareceu naquela tela, bem no meio do jantar perfeito deles, fez cada um congelar na cadeira. Se você quer saber como aquele prêmio estúpido virou a única coisa que eles nunca mais conseguiram ignorar, continue ouvindo. Eu nem sempre soube tão claramente qual era o meu lugar nesta família. Crescendo em Portland, Oregon, eu realmente achava que tudo era normal, que toda irmã mais nova era só um ruído de fundo no vídeo de melhores momentos da irmã mais velha. Minha irmã, Danielle, foi a estrela desde o minuto em que aprendeu a jogar o cabelo para trás e sorrir para uma câmera. Ela era 5 anos mais velha, barulhenta, carismática, o tipo de garota que conseguia transformar uma ida ao mercado em uma história completa no Instagram. Meus pais, Robert e Elaine, diziam que estavam apenas apoiando a confiança dela. Mas a verdade é que nossa casa girava em torno do humor dela, da agenda dela, das crises dela. Quando Danielle não entrou para o time de líderes de torcida em um ano, tivemos uma reunião de família sobre isso, seguida de sorvete e um discurso motivacional. Quando eu ganhei um concurso de culinária no ensino fundamental com uma simples receita de frango assado que pratiquei por semanas, minha mãe disse: Que legal, querida. E então se virou para perguntar a Danielle como estava o trabalho em grupo dela. Quando completei 13 anos, já tinha entendido que o único lugar onde eu me sentia vista era na cozinha. Sabe aquelas crianças que somem nos videogames? Eu desaparecia nas receitas, enquanto a Danielle estava por aí testando novos salões ou implorando aos meus pais por dinheiro para mais uma viagem de fim de semana. Eu ficava grudada em vídeos de culinária em um tablet velho, pausando e voltando várias vezes para aprender a cortar cebolas sem chorar ou fazer o pão crescer do jeito certo na cozinha gelada de Portland. Comecei a assar cookies e pequenos pães de banana, entregando aos vizinhos só para ver o rosto de alguém se iluminar ao dar a primeira mordida. Com o tempo, passei a vendê-los na feira de produtores locais aos sábados. Eu ficava ali atrás de uma mesa dobrável meio bamba, com um cartazinho escrito à mão, e estranhos diziam: Isso está incrível. Foi você que fez? E, por algumas horas, eu sentia que importava. Em casa, porém, era diferente. Meu pai suspirava, reclamando do tempo que eu passava brincando na cozinha. Minha mãe vivia dizendo que eu devia ser mais como a Danielle e pensar em uma carreira de verdade, algo glamouroso ou corporativo. Eles ouviam a Danielle por horas falando do trabalho dela em uma boutique descolada e dos planos para bombar nas redes sociais. Mas, quando eu tentava explicar uma receita nova que estava testando, eles apenas assentiam educadamente, checavam o celular e mudavam de assunto. Aprendi cedo que, na minha família, aquilo que eu amava era visto, no melhor dos casos, como um hobby, no pior, como uma distração. Você já sentiu aquela dor silenciosa de perceber que as pessoas que deveriam te conhecer melhor só te enxergam como figurante na história de outra pessoa? Esse sentimento virou o combustível que me empurrou para fora de casa e direto para o único lugar onde minha paixão realmente contava. Sair de Portland parecia menos como correr atrás de um sonho e mais como escapar de uma vida que nunca foi realmente minha.
Quando fui aceita em um curso de gastronomia em Nova York, meus pais trataram como se eu tivesse me inscrito em um acampamento de verão prolongado, e não em uma escola séria. A Daniele brincou: então você vai gastar todo esse dinheiro só para aprender a cortar legumes? Minha mãe mandou ela calar a boca, mas estava sorrindo enquanto fazia isso. Meu pai me abraçou no aeroporto e disse: só garante que você tenha um plano B, tá? Nem todo mundo consegue viver de comida. Eu concordei com a cabeça, mas por dentro fiz uma promessa a mim mesma. Eu nunca mais voltaria como a garota que eles achavam que só estava brincando de ser chefe. Nova York era barulhenta, caótica e, de algum jeito, exatamente o que eu precisava. Passava os dias em cozinhas abafadas na escola e às noites trabalhando meio período em um café pequeno, que cheirava a expresso e pão fresco. Queimei pratos, cortei os dedos, chorei dentro de câmaras frias e, mesmo assim, acordava toda manhã faminta por mais. Um dos meus instrutores me indicou para uma vaga em um restaurante de alta gastronomia em Manhattan, comandado pelo chefe Anthony Hayes, um nome que eu só tinha visto antes em revistas brilhantes. Trabalhar para ele foi como ser jogada no meio de uma tempestade. Ele gritava, exigia perfeição e reparava em absolutamente tudo. Mas quando me viu montar um prato simples de cenouras assadas com um molho de iogurte e ervas que eu tinha ajustado uma dúzia de vezes, ele parou e disse: você tem um ponto de vista. Não perca isso. Aquelas 5 palavras fizeram mais por mim do que todos os seja mais como a sua irmã que eu ouvi em casa a vida inteira. Comecei a experimentar formas de deixar comidas de conforto mais leves, mais frescas, mas ainda assim satisfatórias. Numa noite, depois do serviço, gravei um vídeo rápido na cozinha minúscula da equipe, montando um hambúrguer de legumes grelhados com um molho caseiro que era meu. Postei online sem pensar muito. Uma semana depois, o vídeo tinha explodido. As pessoas me marcavam nas próprias versões, pediam a receita, perguntavam onde podiam comprar o molho. Foi a primeira vez que caiu a ficha de que a minha comida podia existir fora da cozinha onde eu estivesse trabalhando. Passei a engarrafar pequenos lotes do molho e a vender localmente com o nome Turner Kitchen. Era bagunçado, pequeno e longe de ser perfeito, mas era meu. Liguei para meus pais para contar que o molho estava esgotando em um mercado local. Minha mãe disse: que bonitinho, querida. Em seguida, passou o telefone para Daniele, que queria me contar sobre uma nova colaboração com um fotógrafo da cidade. Como sempre, minha pequena vitória era só ruído de fundo para os grandes planos dela. Desliguei, fiquei olhando meu reflexo na janela escura do meu apartamento minúsculo e percebi algo importante: o mundo lá fora estava começando a me levar a sério, mesmo que minha própria família nunca levasse. A Turner Kitchen deixou de ser apenas um bico no dia em que um comprador de uma rede regional de supermercados provou meu molho em uma feira gastronômica e disse: a gente poderia colocar isso nas prateleiras. Em menos de um ano, os pequenos lotes viraram produções de verdade. Eu ainda fazia turnos brutais no restaurante, mas agora, nos meus dias de folga, estava em reuniões sobre rótulos, fornecedores e distribuição. Era cansativo de um jeito que meus pais nunca enxergaram, porque tudo o que eles comentavam eram as fotos bonitas que eu postava quando algo finalmente dava certo. Um artigo local chamou meu molho de algo capaz de mudar a forma como pessoas ocupadas comem em casa. Esse texto foi republicado por um blog gastronômico maior e, a partir daí, tudo ganhou velocidade. A Turner Kitchen foi aceita em um programa nacional de apoio a marcas de alimentos emergentes. De repente, eu estava viajando para conferências, fazendo demonstrações, falando sobre comida de conforto saudável em palcos pequenos montados em salões de hotéis. Foi assim que meu nome entrou no radar de pessoas que eu sempre admirei de longe. Numa tarde fria, eu estava no meu escritório minúsculo provando um novo lote quando um e-mail apareceu com um assunto que fez meu estômago afundar: notificação de indicação da James Beard Foundation. Minhas mãos tremiam enquanto eu clicava. Eles não estavam apenas me indicando. Estavam dizendo que eu era a chefe revelação do ano. Haveria uma cerimônia em Los Angeles, em um hotel que eu só tinha visto na TV, e o evento seria transmitido ao vivo por um canal nacional de gastronomia. Por um minuto, fiquei apenas ali, olhando para a tela, ouvindo o próprio coração bater. Mesmo depois de tudo, meu primeiro instinto foi compartilhar a notícia com a minha família. Abri o nosso grupo, aquele que nos últimos meses tinha sido praticamente só selfies da Daniele e correntes da minha mãe, e comecei a digitar:
Expliquei o que eram os prêmios James Beard, o tamanho daquilo, que a cerimônia seria na semana seguinte, ao vivo na TV, e o quanto significaria para mim se eles pudessem ir até Los Angeles ou, pelo menos, assistir à transmissão. Apertei enviar e vi o tique de mensagem entregue aparecer. Os 3 pontinhos surgiram, sumiram, voltaram. Por fim, a Daniele respondeu: não temos tempo para o seu prêmio sem importância. Vamos sair para jantar nessa noite. Um segundo depois, minha mãe completou: não culpa a gente, querida. Já fizemos reserva. Meu pai não disse uma palavra. Apenas curtiu a mensagem da minha irmã. Um joinha minúsculo que acertou como um soco. Fiquei encarando a tela, sentindo aquela mistura familiar de raiva e vazio subir pela garganta. Por um instante, a versão antiga de mim quis implorar, explicar de novo o quanto aquilo era importante. Em vez disso, engoli em seco, forcei os dedos a ficarem firmes e escrevi: tudo bem. Tenham um bom jantar. Quando eles responderam com alguns emojis e uma piada sobre sobremesa, caiu a ficha com clareza absoluta. Se eles não conseguiam aparecer por mim agora, à beira do maior momento da minha carreira, nunca realmente apareceriam. O que eu não sabia naquele momento era que o universo estava prestes a garantir que eles assistissem a cada segundo mesmo assim. Na noite da cerimônia, Los Angeles parecia outro planeta comparada à garoa cinzenta que eu tinha deixado em Portland. O Beverly Hilton brilhava, com pisos de mármore, lustres imensos e pessoas que cheiravam a perfume caro e sucesso. Fiquei parada no saguão, segurando meu convite, usando um vestido preto simples, mas elegante, pelo qual economizei por meses. Por um instante, me senti uma impostora que tinha entrado por engano na vida de outra pessoa. Então prenderam meu crachá no vestido, e eu vi meu nome impresso ali: Haley Turner, Turner Kitchen. Respirei fundo e me lembrei de que nada daquilo tinha sido dado de graça. Eu tinha conquistado cada bolha, cada queimadura, cada noite sem dormir. Nos bastidores, o ar vibrava de nervosismo e spray de cabelo. Vi de relance chefes que eu só conhecia da televisão, apresentadores ensaiando falas, operadores de câmera fazendo contagem regressiva em voz baixa. O chefe Anthony tinha voado para lá e me encontrou perto dos bebedouros, me puxando para um abraço rápido. Não importa o que aconteça lá fora, ele disse em voz baixa. Você pertence a este lugar. Não esqueça disso. Eles nos alinharam por categoria e, quando chegou a vez de Rising Star, meu coração batia tão forte que eu mal conseguia ouvir o apresentador falar. Em algum outro fuso horário, minha família estava sentada a uma mesa no restaurante italiano favorito deles em Portland, o Lataria Verde, pedindo vinho e discutindo sobre os aperitivos. Eu sabia disso porque a Daniele tinha postado um bumerangue dos copos brindando, com a legenda: noite de jantar em família, apenas 1 hora antes. Nenhuma menção a mim, nenhuma menção à cerimônia. A voz do apresentador cortou meus pensamentos. E o prêmio de chefe revelação do ano da James Beard Foundation vai para... Houve uma pequena pausa que pareceu se estender para sempre. Haley Turner, da Turner Kitchen, em Nova York. A sala explodiu em aplausos. Por um segundo, eu não consegui me mover. Então minhas pernas se lembraram de como andar e, de repente, eu estava no palco, as luzes queimando no meu rosto, o troféu pesado de repente em minhas mãos. O apresentador se inclinou e sussurrou: sorria. Estamos ao vivo. E, lá no fundo, uma versão pequena de mim, de pé atrás de uma mesa bamba na feira de produtores, desabou em lágrimas. Fiz meu discurso, curto e trêmulo, mas sincero. Falei sobre crescer sentindo que aquilo que eu amava era só um hobby, sobre querer fazer comida que não fizesse as pessoas se sentirem culpadas ou excluídas. Agradeci a quem acreditou em mim quando era mais fácil não acreditar. Não mencionei minha família. Quando saí do palco, o celular dentro da minha clutch vibrava com tanta força que parecia tentar escapar. Ignorei. Eu não sabia que, naquele exato momento, em Portland, a TV acima do bar do La Trattoria Verde tinha acabado de mudar para a transmissão ao vivo do Food Network. O restaurante estava cheio, tomado por conversas e pelo tilintar de talheres, quando a voz do narrador cortou o barulho. A seguir, nossa chefe revelação do ano. Uma jovem que começou vendendo em feiras de produtores em Portland, Oregon, e agora está mudando a forma como pessoas ocupadas comem em todo o país. A câmera cortou para o meu rosto no palco, meu nome em letras enormes na parte de baixo da tela. Haley Turner, disse o apresentador claramente.
da Turner Kitchen. Na mesa logo abaixo da TV, o garfo do meu pai congelou no meio do caminho até a boca. Minha mãe levantou a cabeça devagar, os olhos se arregalando. A taça de vinho da Daniele parou a poucos centímetros dos lábios enquanto ela semicerrava os olhos para a tela, como se o cérebro se recusasse a aceitar o que estava vendo. Ao redor deles, as pessoas começaram a murmurar. Um garçom olhou da TV para a mesa deles, juntando as peças. Alguém no bar comentou: "Ué, não é sua filha? Você não disse que ela estava fazendo faculdade de gastronomia ou algo assim?" Outro cliente puxou o celular e começou a gravar, captando o exato segundo em que meus pais perceberam que o prêmio que tinham chamado de inútil estava sendo exibido acima de suas cabeças para todo o restaurante. Na TV, eu sorria, segurando o troféu, agradecendo a todos que tinham apoiado minha trajetória. Na mesa, minha família permanecia em silêncio atônito, presa sob aquela mesma tela brilhante, sem para onde olhar e sem onde se esconder. E aquilo era apenas o começo do pesadelo deles. Quando finalmente cheguei ao meu quarto de hotel naquela noite, meu celular parecia querer queimar um buraco dentro da minha bolsa. Por fim, joguei o celular na cama, tirei os saltos e desbloqueei a tela. O grupo da família estava no topo, iluminado com mais notificações do que eu via há anos. Havia também marcações no Instagram, menções no Twitter, de mais de pessoas com quem eu não falava desde o ensino médio. Ignorei tudo, exceto o grupo da família, e toquei para abrir. Aquilo era um caos. Minha mãe tinha escrito: "Haley, acabamos de te ver na TV. Por que você não contou que era algo tão grande assim?" Meu pai dizia: "Sua mãe e eu estamos em choque. Todo mundo no restaurante te reconheceu." O dono aumentou o volume da TV. As mensagens da Daniele eram as mais desesperadas. "Haley, o que está acontecendo? As pessoas estavam filmando a gente no jantar." Outra mensagem logo em seguida: "Por que você não disse que eram os prêmios James Beard? Você tem ideia de como eu fiquei parecendo idiota?" Então veio um print do Instagram dela. Dezenas de comentários embaixo do bumerangue do jantar. Coisas como: "Essa é a irmã que faltou ao próprio prêmio da família? E imagina chamar o James Beard da sua irmã de inútil." Alguém já tinha postado um vídeo do La Trattoria Verde no TikTok. A legenda dizia: "Quando você falta a um prêmio inútil da sua irmã e acaba vendo ela ganhar um James Beard na TV do restaurante." O vídeo mostrava a TV acima do bar, meu discurso passando, e depois dava um zoom constrangedor na mesa da minha família, os rostos pálidos e congelados. O vídeo já tinha centenas de milhares de visualizações e continuava subindo. Enquanto eu rolava a tela, apareceu outro vídeo, costurado ao primeiro. Era um clipe antigo da página da Daniele, que ela claramente tinha esquecido. Ela estava sentada no fundo da boutique onde trabalhava, usando o crachá, rindo para a câmera. "Minha irmãzinha acha que vai mudar o mundo com molho de salada", ela dizia, revirando os olhos. "Tipo, amiga, isso é a vida real, não um programa de culinária. Seu molhinho saudável não vai pagar as contas." A seção de comentários desse vídeo era cruel. As pessoas marcavam a marca para a qual ela trabalhava. Marcavam a mim. Usavam palavras como invejosa, garota má e bandeira vermelha ambulante. Eu ainda estava tentando processar tudo quando o celular acendeu com o nome da Daniele me ligando. Fiquei olhando até a chamada cair, e então vi outra mensagem chegar: "Atende, por favor." Uma parte de minha parte antiga, que sempre quis apaziguar tudo, quase ligou de volta. Em vez disso, coloquei o celular de lado e fui tirar a maquiagem. Quando finalmente atendi na manhã seguinte, foi porque ela estava me esperando no saguão do hotel. Eu a vi antes que ela me visse, encolhida em uma cadeira, olhos vermelhos, cabelo preso num coque bagunçado em vez de perfeitamente arrumado como de costume. Quando ela levantou os olhos e me viu, se levantou tão rápido que quase derramou o café. "Haley", ela disse, com a voz falhando. "Graças a Deus." Caminhamos até um canto mais tranquilo e, pela primeira vez, ela não começou a falar de si mesma. Apenas disparou: "Eu fui demitida." Pisquei, surpresa. "Da boutique?" Ela assentiu, engolindo em seco. "Disseram que os vídeos fizeram a marca parecer mal, disseram que eu te ridicularizei. Que zombei de pessoas que estão tentando comer de forma mais saudável. E agora eles estão recebendo demais e avaliações negativas."
Mandaram eu juntar minhas coisas na frente de todo mundo. Uma risada amarga escapou de mim antes que eu conseguisse segurar. Então agora o meu molho saudável está afetando a sua vida real, é? Ela se encolheu, como se eu tivesse dado um tapa nela. Eu sei que fui horrível, disse ela depressa. Eu estava com inveja, tá? Você realmente levou algo até o fim. Você realmente conseguiu. Eu não achei que fosse importar. Não achei que você chegaria tão longe. Ela passou a mão nos olhos, borrando a máscara de cílios. Desculpa. Desculpa mesmo. Eu preciso recomeçar, e eu estava pensando se talvez você pudesse, sei lá, me apresentar a alguém. Me ajudar a conseguir um emprego no seu mundo. Ali estava, não apenas um pedido de desculpas, mas um pedido. A Haley de antes teria cedido. Em vez disso, senti uma calma se instalar em mim. Daniele, eu disse baixinho. Por anos, o meu trabalho foi piada para você. Meus maiores sonhos eram fofos ou inúteis. Você não é o motivo de eu ter criado a Turner Kitchen, e também não vai ser o motivo de quem ela contrata. Ela me encarou, atônita. Então você simplesmente vai me deixar afundar? Balancei a cabeça. Não. Vou te deixar nadar sozinha pela primeira vez. Os olhos dela se encheram de novas lágrimas, mas eu não desviei o olhar. Eu cansei de ser figurante na sua história, acrescentei. E definitivamente não vou deixar minha carreira virar o seu plano B agora. Quando a Daniele ficou ali, com os olhos vermelhos, percebi que aquela era a primeira vez que eu falava com ela sem me diminuir. Ficamos em silêncio naquele canto tranquilo do hotel por alguns segundos, ouvindo o zumbido do ar-condicionado e as vozes abafadas vindas do saguão. Então ela soltou um suspiro e encarou os próprios sapatos. Você mudou, disse ela. Dei de ombros. Na verdade, não. Eu só parei de fingir que o que você diz não machuca. Ela deu uma risada curta, sem humor. E agora? A gente finge que não é irmã? Balancei a cabeça. Não. A gente ainda é irmã. Mas eu cansei de tentar provar qualquer coisa pra você. Vou focar na minha vida, e você vai lidar com as suas escolhas. É isso. Eu não disse como ontem à noite, mas nós duas sabíamos o que eu queria dizer. A conversa terminou nesse espaço estranho e inacabado. Dei um abraço rápido nela, mais por hábito do que por consolo, e segui para o elevador. Quando as portas se fecharam, vi ela ficar cada vez menor, e, pela primeira vez na minha vida, não senti culpa por ir embora. As semanas depois do prêmio passaram como um borrão. Depois que a transmissão foi ao ar, a Turner Kitchen deixou de ser uma marca de nicho bacana para virar algo sobre o qual todo mundo falava de repente. Minha caixa de entrada enlouqueceu, pedidos da imprensa, propostas de parceria, investidores aleatórios querendo um pedaço do que achavam que eu tinha. Um deles era Logan Pierce, um nome que eu só conhecia por citações em matérias sobre startups de alimentos e bebidas. Nos encontramos em um café minúsculo em Los Angeles que parecia ter saído direto do Pinterest. Depois de um pouco de conversa fiada, ele virou o celular com a tela para baixo sobre a mesa e ficou sério. Haley, ele disse, as pessoas não estão só comprando o seu molho. Elas estão comprando a sua história. Você já pensou em dar a elas um lugar para realmente viver isso? Não apenas um produto, mas um espaço. Pensei em todas aquelas manhãs nas feiras de produtores em Portland, de pé atrás daquela mesa dobrável bamba, torcendo para alguém parar e experimentar uma amostra. Pensei em todas as vezes em que minha família descartou minhas receitas como uma fase da qual eu acabaria saindo. E agora tinha alguém falando da minha comida como se fosse um universo inteiro. Eu disse. Eu já pensei nisso. Só nunca achei que teria essa chance tão cedo. Logan sorriu. Isso não é sorte. É o que acontece quando anos de trabalho finalmente entram no radar das pessoas. E então começamos a construir. Não foi glamouroso. Teve reuniões longas que não levavam a lugar nenhum, rascunhos de cardápio que não pareciam certos, orçamentos que faziam minha cabeça doer e painéis de design que eram rasgados e refeitos do zero. Mas, pela primeira vez, eu não sentia que estava arrastando todo mundo comigo. Eu tinha uma equipe que realmente acreditava no que eu estava fazendo. Eles não tratavam minhas ideias como um hobby bonitinho.
tratavam-o como uma marca. Quando o primeiro restaurante da Turner Kitchen finalmente abriu em Los Angeles, cheguei antes das portas se abrirem e fiquei ali parada por 1 minuto, absorvendo tudo. Mesas de madeira clara, uma cozinha aberta onde os clientes podiam ver cada prato sendo montado. Prateleiras alinhadas com meus molhos, como pequenos soldados. Parecia que a cozinha minúscula da minha infância, aquela mesa da feira e cada turno noturno em Nova York tinham sido derretidos e despejados em um único espaço. Na semana de inauguração, não contratamos influenciadores nem fizemos uma festa exagerada. Postei um único vídeo simples: se alguém já te disse que aquilo que você ama é inútil, este lugar é para você. As reservas se esgotaram mais rápido do que eu jamais imaginei. As pessoas não vinham só para comer, vinham para conversar. Me contavam sobre largar empregos corporativos para cozinhar, sobre serem ridicularizadas por pintar, fazer streaming, escrever, criar, desenhar. Falavam de familiares que reviravam os olhos para seus sonhos. Elas se sentavam às minhas mesas, comiam minha comida e me olhavam como se eu fosse a prova de que só talvez elas não estivessem loucas por se importar com aquilo que amavam. Uma noite, depois de fechar, eu estava sentada no balcão revisando e-mails, beliscando uma tigela de massa que sobrou, quando meu celular vibrou. Era minha mãe. Desde os prêmios, ela vinha mandando mensagens longas, pedidos de desculpa, atualizações, histórias de pessoas na escola dela se gabando por terem me visto na TV. Eu sempre respondia com educação, mas mantinha tudo superficial. Dessa vez, eu atendi. Você está ocupada? Ela perguntou, com a voz mais baixa do que eu lembrava. Eu ainda estou no restaurante, eu disse. Mas a gente já está quase terminando a limpeza. Ela respirou fundo. Um responsável veio falar comigo hoje. A filha dele quer seguir a área de gastronomia e eles estão com medo de que ela não dê conta. Eu comecei a contar a história de uma garota de Portland que vendia doces na feira de produtores e acabou de ganhar um prêmio James Beard. Ela fez uma pausa. Eu contei sobre você. E fiquei pensando se você estaria disposta a conversar com ela algum dia, talvez por Zoom. Fiquei ali por um instante, olhando para as fileiras de copos pendurados de cabeça para baixo acima do bar. Houve uma época em que um pedido desses teria me feito chorar na hora. Agora, tudo o que eu senti era um calor tranquilo. Claro, eu disse. Posso fazer isso. Pede para ela mandar um e-mail para minha equipe e a gente vê como organizar. Ouvi minha mãe soltar um suspiro, como se estivesse prendendo a respiração o dia inteiro. Obrigada, ela disse. E então, depois de um instante, eu sei que errei muito, Haley. Não espero que você simplesmente esqueça tudo, mas estou tentando fazer melhor. De verdade. Alguns anos atrás, aquelas palavras teriam me derrubado. Dessa vez, elas se acomodaram com suavidade. Eu sei que você está tentando, eu respondi. E eu agradeço. Mas você precisa entender que eu construí uma vida que não depende de você acreditar em mim. Eu não sou mais aquela criança implorando para ser vista. Minha mãe deu uma risadinha trêmula. Acho que essa é a primeira vez que eu realmente entendo isso, ela disse. Depois disso, as coisas com meus pais não ficaram magicamente perfeitas, mas ficaram normais de um jeito que nunca tinham sido. Meu pai começou a me mandar fotos de pratos que ele fazia seguindo meus vídeos. Iluminação ruim, apresentação bagunçada, legendas como mandei bem com 3 emojis de joinha. Eu brincava com ele, mas por baixo das piadas, eu estava genuinamente orgulhosa de ver ele tentando. Quanto a Danielle, ela ficou quieta depois do nosso encontro no hotel. Eu soube de algumas coisas pela minha mãe. Ela tinha saído do apartamento chique no centro, encontrado um lugar mais barato, arrumado um emprego no varejo em uma loja comum sem ring light, sem roupas grátis, sem eventos de marca. Vida real, sem filtros. Meses depois, um e-mail apareceu na minha caixa de entrada, de um endereço que eu não reconhecia. O assunto dizia apenas, sou eu. Era da Danielle. Ela não deu desculpas. Contou como foi arrumar a mesa enquanto os colegas observavam. Escreveu sobre ficar sentada sozinha em um apartamento menor, percebendo pela primeira vez que curtidas e visualizações não iam pagar o aluguel. Ela contou que uma cliente nova, uma senhora, entrou na loja falando que tinha começado a comer de forma mais saudável por causa de uma jovem que viu na TV,
que fazia um molho de salada que não parecia castigo, e o quanto ela se orgulhava daquela garota. Eu sabia que ela estava falando de você, a Daniela escreveu. E eu fiquei ali assentindo, pensando, eu chamei aquele prêmio de estúpido uma vez. Eu não espero que você conserte nada para mim. Você não me deve um emprego, uma menção, nenhuma segunda chance. Se você nunca responder a isso, eu vou entender. Eu só queria que você soubesse que agora eu vejo o que fiz. E estou tentando ser alguém que não derruba os outros só porque tem medo de nunca ser boa o suficiente. Eu não respondi na hora. A Hayley de antes teria corrido para responder, para confortar, para ajeitar tudo. A versão de mim que assinava aquele e-mail Hayley Turner, chefe fundadora, sabia que não precisava. Eu não estava interessada em vingança pela vingança. O ponto não era ver a Danielle sofrer. O ponto era que, finalmente, as pessoas precisavam lidar com a realidade que elas mesmas tinham criado. Numa noite, depois de um serviço puxado, apoiei o celular no balcão e apertei gravar, planejando filmar uma receita rápida. Mas o que saiu foi outra coisa. Muitos de vocês me mandaram mensagens dizendo que a família de vocês acha o sonho de vocês estúpido, comecei. Chamam de fase, de hobby, de perda de tempo. Eu queria poder dizer que, se vocês trabalharem duro bastante, todo mundo vai apoiar de imediato, mas nem sempre é assim. Falei sobre crescer em uma casa onde aquilo que eu mais amava era tratado como ruído de fundo. Não expus minha família pelo nome, mas também não adoçei o que aquilo tinha significado. Aqui está o que eu aprendi, eu disse. Às vezes, as pessoas que deveriam acreditar em você simplesmente não acreditam. Não de cara. Talvez nunca. Isso não quer dizer que o seu sonho esteja errado. Quer dizer que você talvez precise plantá-lo em outro lugar primeiro, numa feira, num estúdio minúsculo, num canal pequeno do YouTube, seja lá como isso se pareça para você. Contei sobre ver meu rosto aparecer na TV de um restaurante onde a minha própria família tinha ido para evitar o meu prêmio inútil. Contei como aquilo tinha sido, não de um jeito mesquinho, mas de um jeito honesto, de vida real. A vingança mais doce não é ver as pessoas engolirem as próprias palavras, eu disse. É construir uma vida tão sólida que a opinião delas deixa de ser o centro do seu universo. Quando você está de pé, com as próprias pernas, elas se ajustam, ou não. Essa parte é com elas. O seu trabalho é continuar cozinhando, escrevendo, desenhando, criando. Seja lá qual for a sua versão de molho de salada. O vídeo foi compartilhado por toda parte. As pessoas marcaram irmãos, pais, parceiros. Alguns comentários eram de crianças que soavam exatamente como eu aos 13 anos. Outros eram de pais dizendo que estavam repensando a forma como falavam com seus filhos. Cada comentário parecia uma pequena prova de que nada daquilo tinha sido em vão. As noites longas, as risadas de desprezo, os anos sendo figurante na minha própria história. Algumas semanas depois, após fecharmos uma noite, fiquei sozinha na cozinha. As luzes baixas, tudo limpo e no lugar. As panelas penduradas em uma fileira perfeita. As prateleiras alinhadas com garrafas da Turner Kitchen. A sala de jantar além do passe estava silenciosa pela primeira vez no dia inteiro. Pensei naquela versão criança de mim em Portland, parada na porta, enquanto minha irmã falava por cima de mim, ouvindo que eu devia sair da cozinha e deixar a mamãe trabalhar. Se eu pudesse voltar àquele momento, teria colocado as mãos nos ombros dela e dito: fica. Continua mexendo. Continua provando. Um dia, as pessoas vão fazer fila para comer o que você prepara. Um dia, aquilo de que eles riram vai ser exatamente o que muda tudo. E talvez essa seja a verdadeira lição escondida em todo esse drama e nessa bagunça familiar. Às vezes, as últimas pessoas a acreditar em você são justamente aquelas que deveriam ter sido as primeiras. Você não precisa esperar por elas. Você tem o direito de construir uma vida, um negócio, uma história que façam sentido para você, mesmo que isso pareça ridículo aos olhos deles. Se um dia eles mudarem de ideia, ótimo. Se não mudarem, ainda assim é você quem entra na própria cozinha, acende as luzes e começa a trabalhar. Nossa equipe da Revende Manga é dedicada a criar histórias significativas, bem escritas, que entretêm e inspiram ao mesmo tempo. Garantimos que esta é uma obra de ficção, criada apenas para compartilhar lições de vida e transmitir mensagens educativas e valiosas ao público.
Este roteiro destaca a importância da autoestima, de limites saudáveis e do poder do crescimento pessoal, mesmo quando os relacionamentos familiares são dolorosos ou injustos. Por meio dos erros e das consequências vividas pelos personagens, os espectadores podem refletir sobre empatia, respeito e sobre como palavras e atitudes impactam outras pessoas. Dessa forma, a história se transforma não apenas em drama, mas também em uma forma sutil de educação sobre maturidade emocional e comportamento responsável.